irmã Leuzinha, lá de Morada Nova, a mãe da Nayane, seu Ari, o pai da Sabrina. Sabrina que é chorosinhense, viu, dona Leuzinha? Seu Ari, estão nos visitando desde sexta-feira. E alguns irmãos que vieram com a Priscila, tá ali sua mãe, tá ali o Luciano, o irmão Beto, o presbítero Beto lá do Campestre, também veio com o Cizinho. E se tiver mais alguém nos visitando aí, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A Alice também e o Alisson, lá do Templo Central. A Alice é a esposa do irmão Alisson, estão nos visitando também essa noite. Os irmãos estão felizes em receber os irmãos que nos visitam. Diga assim comigo: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes. Juízes capítulo de número 3. Juízes capítulo de número 3. Você localiza aí o versículo de número 12 até o versículo de número 23. Quem for achando, dê um grito de aleluia. Juízes capítulo de número 3, versículo 12 ao 23. Amém? Ficamos de pé em reverência à palavra de Deus, não a mim, mas a palavra do Eterno. Versículo 12 ao 23 diz assim: E os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal perante aos olhos do Senhor. E o Senhor fortaleceu a Eglon, o rei dos Moabitas, contra Israel, pois havia feito o que era mal aos olhos do soberano. E este juntou consigo os filhos de Amon e os filhos de Amaleque, e veio e feriu a Israel e tomou a cidade das palmeiras, que é Jericó. E serviram os filhos de Israel a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. E quando clamaram os filhos de Israel ao Senhor, o Senhor suscitou um libertador, Eude, o filho de Gera, o benjamita, a qual era homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram com ele um tributo para Eglon, rei de Moabe. Eude fizera para si um punhal de 2 gumes e pouco mais de meio metro, ou 45 centímetros, ou do tamanho de um côvado, talvez tenha na tua tradução. E cingindo-se debaixo de suas vestes, pôs do lado direito. E entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe. E era Eglon um homem muito gordo. E depois de haver entregado o tributo, acompanhou a caravana ou a multidão que havia trazido. Mas ele voltou do ponto em que estavam os ídolos, em Gilgal, e disse: ó rei, eu tenho uma palavra secreta para te dizer-te. E Eglon então lhe disse: cala-te. E saíram diante da presença de todos que ali estavam. E aproximando-se Eglon de Eude, ele estendeu sua mão, estando sozinho na sala de verão. Eude disse: eu tenho uma palavra de Deus para ti, Eglon. Então ele se levantou, foi até a cadeira. Então Eude estendeu sua mão, a mão esquerda, e tomou um punhal que estava do seu lado direito, e meteu no ventre de Eglon, de tal forma que o cabo também entrou após a lâmina, e a gordura cobriu a lâmina do punhal, porque não tirou o punhal de seu ventre, e saiu o excremento. Então saiu Eude pelo corredor, e fechou após a si as portas da sala, e as trancou com um ferrolho. Coloque a mão no peito, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Diga assim comigo: eu serei o que o Senhor quer que eu seja. Eu serei o que o Senhor quer que eu seja. Eu nasci, o Senhor me fez por um propósito maior. Você pode sentar em nome de Jesus.
Esse é um dos textos que eu mais amo do livro de Juízes. Existem muitos libertadores, mulheres que Deus levantou para direcionar a Israel a libertação, mas quando se trata de uma figura masculina, eu sou apaixonado pela história de Gideão e também pela história de Eude. E quando nós abrimos esse texto, nós já sabemos que Moisés morreu e foi levantado depois de Moisés um líder por nome de Josué. E também Josué desceu à sepultura, repousou com seus pais. É o que diz a Bíblia. Nos dias de Josué, depois de sua morte, ainda nos seus dias se estabelece o tempo, o período dos juízes, também conhecido como o período obscuro, o período negro, o período sombrio das Sagradas Escrituras, onde foi o período mais truculento de toda a história. Nunca houve tanta matança, tanta desigualdade como na época dos juízes. Nunca houve tanta maldade, tanta truculência, tantas mortes em um período a qual não existia rei. O período patriarcal havia se iniciado com Abraão em Gênesis capítulo 12. Depois deu continuidade com Isaac. Depois também teve a sua sequência com Jacó, e depois disso tudo teve a sua sequência com José no Egito, e depois se estabeleceu, se estendendo até Moisés. Podemos dizer que o período patriarcal se termina com a morte de Josué. Quando se inicia o período dos juízes, é um período a qual a nação está dividida em muitas tribos, está dividida em vilarejos, está dividida em suas crenças. Eles começam a ter outras culturas enraigadas, misturadas, mescladas com os povos que eles haviam conquistados. Na medida em que Israel e Josué ia vencendo o povo que estava no caminho da promessa, o povo que era derrotado também ia se aglomerando no meio do povo de Deus. Eis que aí se estabelece uma cultura, eis que aí se estabelece algumas crenças no meio do povo. E a adoração agora que tem que ser dada a Deus, que Deus merece, não só a adoração dos hebreus, não só a adoração de Israel, mas a adoração da igreja, não só a adoração que nós oferecemos, a adoração que nós ainda iremos oferecer a Ele. Só o nosso Deus, Ele é digno de ser adorado. E é nesse tempo que nós conhecemos a frase mais popular do livro de Juízes: e os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal perante aos olhos do Senhor. E nós vemos que no tempo dos juízes, Deus levanta tantas pessoas para liderar, para libertar o povo, para levar o povo à verdadeira adoração que era para Deus. Quando nós folheamos o livro dos juízes, nós iremos analisar que Deus levanta Jair, Deus levanta juiz também por nome de Tola, Deus também levanta um juiz por nome Sangar. Deus levanta Débora, Deus levanta Baraque, Deus levanta Sansão, Deus levanta Gideão, Deus levanta Eude, Deus levanta tantos homens, Deus levanta tantas mulheres. A secularidade também nos ensina que tiveram outros, também até menores, que não foram registrados no livro sagrado. Deus levantava pessoas em tribos, Deus levantava pessoas em vilarejos, e eles eram responsáveis para levar a verdade até o coração do povo. Então essa noite você já tem uma responsabilidade mais que especial. Deus te escolheu, Deus te levantou, assim como Ele levantou em minha casa, Ele também levantou você com uma mensagem de esperança e de libertação sobre a tua vida. E você vai ser aquele que vai clamar no meio da tua casa, você vai ser aquele que vai proclamar no meio da tua parentela, dizendo: é chegado um tempo de libertação para minha família, é chegado um tempo de libertação para minha casa.
Assim como Deus levantou Débora, assim como Deus levantou Gideão, assim como Deus levantou Sansão, assim como Deus levantou Tola, Jair, Sangar, Eude, Deus também está levantando a tua vida. Deus também está levantando você no meio da tua casa. Deus também está levantando você no meio da tua parentela. Só quem recebe essa palavra, levante a mão para cima, dê um grito de aleluia e dê o maior grito de glória a Deus que você puder. O curioso é que eles são usados por Deus, cada um de maneira diferente. A Bíblia vai dizer que diversas vezes Deus usou Sansão. Diz que certa vez também ele pegou raposas e tacou fogo no arraial dos filisteus, ou no plantio dos filisteus, na seara dos filisteus. Diz que certa vez Sansão, completamente preenchido pelo poder do Espírito Santo, ele arranca os portões de Gaza e sai levando os portões que pesavam pesos estrondosos, incalculável as portas de Gaza, ele carrega sobre seus ombros, dando ali assim a entender que Deus era com aquele homem e que Deus ainda derramava seu Espírito Santo na vida do homem. Quando nós olhamos para a vida de Sangar, nós vamos ver, irmão Luciano, que Deus levanta um homem para libertar o povo com uma aguilha, com uma aguilhada de boi, que amansava o boi na época. Ele pega a aguilhada, coloca na mão e vai libertar o povo, Sangar. E diz que Deus libertou o povo nos dias de Sangar. O homem que tinha uma aguilhada na mão, e diz que o nome de Deus foi glorificado. Juízes capítulo 3, versículo de número 31. É o que diz a Bíblia. Sangar, o filho de Anate, que matou 600 homens filisteus com uma aguilhada de bois em sua mão, e esse também salvou a Israel. Levante a mão para cima, levante a mão direita. Eu não sei quais são as tuas condições, eu não sei quais são as tuas limitações, eu não sei o que te impede, eu não sei o que te impulsiona, eu não sei o que te traz aqui. Eu creio que é o Espírito Santo, mas Deus está te fazendo lembrar essa noite que para Deus não precisa muito, não precisa pouco, basta simplesmente Deus descer com o Espírito dele na tua vida. E eu não sei o que está faltando, mas talvez você só tenha uma guiada de bois em tuas mãos, mas Deus vai usar a tua vida. Deus vai usar o que você tem nas mãos. Talvez você tenha um emprego que você não queria ter, mas Deus te deu esse emprego que Deus vai usar para abençoar essa casa, para abençoar essa obra, para trazer o pão para dentro da tua casa. Eu não sei o que está faltando, mas eu creio que você já tem muito em tuas mãos, e Deus vai livrar a Israel. Deus vai livrar, Deus vai abençoar a tua casa com tudo aquilo que Ele já tem colocado em tua mão. Quem recebe essa palavra, dê um grito de glória a Deus essa noite. Nós não precisamos de muito. A Bíblia vai dizer que Sansão, com a queixada de jumento, na província de Ai, ele está, e diz que os filisteus vêm até ele, e diz que ele fere os filisteus. Ele vem contra os filisteus vão contra ele. Parece até piada, os filisteus vão contra ele, ele vem contra os filisteus, e o que ele tem na mão é uma queixada de um animal morto. E tem épocas da nossa vida que a gente não tem muita alternativa para usar, mas tem coisas que morreram em nossa vida, mas Deus vai nos dar condições de agarrar de novo e vai dizer: Deus, eu me lembro que foi isso que tu me deu lá atrás para usar. Eu me lembro que tu me levantou me dizendo que ia pregar a palavra. Eu me lembro que tu disse que eu ia ser a mulher de oração. Eu me lembro, Deus, que tu me fez uma promessa lá naquele cajueiro da Cirandinha. Eu me lembro, Deus, que quando o Senhor me chamou, o Senhor me deu projetos, o Senhor me deu sonhos, e tem coisas que já morreram.
aconteceram, que talvez caíram da tua mão. Mas essa noite no culto da família, talvez tem coisas que no meio do casamento morreram. Mas Deus está dizendo, eu vou te dar visão, eu vou te dar discernimento. Você vai voltar a baixar para pegar aquilo que estava caído. Tem coisas que estavam mortas. Jesus vai direcionar teus olhos, Jesus vai direcionar tuas mãos, e você vai ter unção para erguer aquilo que estava morto. Você vai levantar aquilo que estava caído. Ô pastor, você não está pulando aí, não está com heresia. Sansão era nazireu, não podia tocar no que era morto, é verdade. Mas vamos sair fora do contexto um pouquinho. Ei, Deus vai te dar visão, Deus vai te dar força para agarrar aquilo que estava morto, e vai ser ferramenta de Deus para abençoar tu e a tua casa. Tem coisas que caíram na nossa vida, mas no dia que a necessidade bater a porta, você vai ver que aquilo que você abandonou, que considerava morto, ainda pode ser uma metralhadora nas mãos daquele que tem o Espírito Santo de Deus na vida. Tem coisas que Deus colocou em tua vida e você enterrou, filho. Tem coisas que Deus colocou na tua vida e você deixou para trás, minha irmã. Mas tem épocas na nossa vida, se não for aquilo que Deus nos deu, se não for aquela fé que Deus nos deu, se não for aquele propósito, Marice, que Deus revelou, se não for aquilo que Deus nos ensinar, nos direcionar a fazer, o filisteu vem e devora o filho de Deus. E quando nós chegamos aqui, nós vamos ver que Eude tem um punhal na mão. Um punhal de 2 gumes de 45 centímetros, do dedão ao cotovelo. E o que é um punhal para 18 anos de opressão, como diz o versículo 14? O que é um punhal do tamanho de um côvado, 45 centímetros, a medida do dedão maior até o cotovelo de um soldado de guerra, era medida por um varão de guerra, 45 centímetros, do tamanho de um côvado. Eu aprendo que no reino de Deus, quando nós nos arrependemos, Deus nos dá grandes vitórias com aquilo que é pequeno e insignificante em nossa vida. Você quer ver como Deus faz grandes coisas, meu, as coisas pequenas? A Bíblia vai dizer que uma certa vez, se eu não me engano, em Marcos capítulo 6, é isso. Também é registrado no livro de João, no Evangelho de João. Diz que Jesus pregava, ensinava, a multidão se aglomerou, 5.000 pessoas. E diz que os discípulos de Jesus chegaram e diziam: Jesus, despede o povo, não vai ter como alimentar esse povo, a multidão é grande, é numerosa. E diz que Jesus: alimentai-vos, dai-vos de comer. E diz que um dos discípulos diz: nós não temos o que oferecer a eles, o que temos aqui é algumas gramas de prata, e ainda não tem aonde comprar o pão para alimentar o povo. Só que a Bíblia vai dizer que, porém, o versículo seguinte, que Jesus sabia o que ia fazer. Então Jesus sabe o que deve ser feito na tua vida. Tem coisas que Jesus manda eu e você fazer, mas Ele está só esperando a atitude que eu vou tomar. Tem coisas que Deus diz: faz filha, faz filho, mas Ele já sabe o que precisa ser feito. E Deus te trouxe para cá essa noite para dizer: faça isso. E Deus te trouxe para cá essa noite para dizer: não faça isso. Mas Ele sabe o que precisa ser feito. Pastor, por que Ele não faz? Porque Deus não é opressor. Deus não oprime ninguém, não obriga ninguém a nada. Deus nos deu a devida liberdade. E essa noite Ele te traz um entendimento dizendo que é você que precisa fazer o que precisa ser feito. Ele mesmo disse: olha, vocês farão as mesmas obras que eu faço, só que vocês farão maiores ainda do que estas, porque eu vou para meu Pai, e quando eu estiver ao lado do Pai, vocês apresentarão ao Consolador. João capítulo de número 16. E o Consolador rogará ao Pai por vós, e tudo que pedirem em meu nome eu vos darei, para que o Pai venha ser glorificado através da vida do Filho. Então tem coisas que Deus vai fazer na tua vida quando você se levantar. Tem coisas que Deus vai fazer na tua vida quando você se erguer. Para de viver com essa cabeça baixa, para de viver com esse sentimento negativo. Deus tem coisas grandes para fazer no meio da tua casa.
Jesus prega para a multidão e diz que Filipe diz: não tem pão, mas tem um menino aqui que tem 5 pães e tem 2 peixes. Jesus diz: é bem pouquinho, mas coloquem nos cestos e trazei para mim. Jesus levanta o cesto para cima, apresenta a Deus, dizendo que tudo vem de Deus, é procedente do Pai e não de nós e não do homem. Quando Jesus desce o cesto, está 5 pães e está 2 peixes, e ele manda os discípulos entregar. Ele rasga os 5 pães e rasga também o peixe. Ele manda dividir. O milagre não acontece quando Jesus levanta e quando Jesus desce. O milagre aconteceu no cesto de cada discípulo, a qual eles tinham nas mãos. Quando os discípulos estão entregando o pão e peixe, a multidão dividida de 50 e 50, sentado na relva, sentado na grama. Quando eles colocavam a mão no cesto, um aglomerado em cima do outro, o milagre acontecia na medida em que todos colocavam a mão no cesto. Jesus nos convoca essa noite a colocar a mão no cesto. E tem coisas que a gente sabe que é impossível acontecer, oticamente falando, humanamente falando. Eu já sei o que tem lá. Pastor, eu já sei qual vai ser a palavra dela. Pastor, eu já sei qual vai ser a resposta do meu marido. Pastor, eu sei qual vai ser a resposta da minha irmã. Pastor, eu sei qual vai ser o resultado. Mas essa noite Deus está aqui nos ajuntando, como Ele ajuntou aquela multidão de 5.000 pessoas, dizendo: coloca a mão no cesto só quem tem coragem. Coloca a mão no cesto só quem acredita que eu sou Cristo. Coloca a mão no cesto só que acredita na minha palavra. Tem coisas que vão acontecer quando você colocar a mão no cesto. Tem coisas que não aconteceram porque você diz: eu já sei que tem aí dentro, eu já sei qual é a resposta, eu já sei qual é o resultado, eu já sei qual é a procedência. Mas essa noite você vai colocar a mão no cesto. Essa noite você vai colocar a mão no balaio, como diz o cearense. E o milagre não está na parte de cima, o milagre está na mão a qual te abençoa. Essa noite Deus está querendo olhar para tuas mãos. Você tem condições ou você tem fé para colocar as mãos no meio do sobrenatural? Tem gente que só coloca a mão naquilo que vê. Tem gente que só coloca a mão naquilo que sabe que vai acontecer. Ei, mas Deus se agrada é com o coração daqueles que dizem: eu vou colocar a mão. Pedro vem sobre as ondas. Pedro: ah, Senhor, se és tu mesmo, me chama para ter contigo. Aí Jesus diz: sou eu. Pedro vem sobre as águas. E diz que Pedro foi andando sobre as águas, caminhou sobre as águas. E diz que Pedro, é verdade, também afundou. Mas depois que Pedro afundou, ele gritou: Jesus, estou afundando. Jesus, eu estou perecendo. Aí Jesus correu sobre as águas, agarrou a mão de Pedro, e depois disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Tu colocou a mão, colocou o pé, colocou a mão no cesto, colocou o pé na água. Só faltou receber aquilo que tu iria receber no final dos passos. Então tem coisas que Deus já preparou para nós. Está no final das passadas, está no final da jornada. E se Jesus chamou, está chamado. Persevera na fé, como diz nosso pastor Valtinho. Não desanima não. Prepara o teu coração, porque o cesto vai encher. O meu Deus tem me dito desses últimos dias, Ele dizendo: filho, apresenta a vida das ovelhas que eu te dei, porque eu vou mandar pessoas, rebanho novo. Eu vou mandar ovelhas raquíticas. Meu Deus me disse, quando eu orava pela madrugada, meu Deus me disse: filho, tem ovelhas raquíticas que estão sofrendo por escassez de pasto. Só que eu quero alertar e queria que você levantasse a mão. A obra de Deus não é feita por mim, por minha casa, pelos obreiros, pelas meninas que louvam, não. A obra de Deus é feita para todos aqueles a quem Jesus já deu o cesto. Faça assim com as mãos, faça assim com as duas mãos. Só para quem já tem cesto, só para quem Jesus já deu o cesto. Essa noite você sabe se você é discípulo ou se você não é. Essa noite Ele está dizendo: receba pão e peixe.
Essa noite Ele está dizendo: receba peixe. Eu gosto dessa frase, eu vou parafrasear ela: receba peixe, receba pão. Balança o cesto, balança, balança, balança o cesto. Parece coisa de menino, vai, vai, vai. Balança o cesto, sacode o cesto. Receba pão, receba peixe, receba peixe, receba pão. O teu cesto vai encher de novo. Só que não é para você, é para você alimentar o rebanho do Cristo. É para você alimentar o rebanho daquele que fez o milagre do cesto. O curioso é que Filipe, os discípulos, diz assim: Senhor, tem 5 pães e tens 2 peixes. Aí Jesus diz assim: traz para cá para mim os pães e os peixes. Aí quando você pula lá para João capítulo número 6, ele está dizendo assim, ó: Moisés lá no deserto, Deus deu do maná, e vossos pais comeram do maná do deserto, mas todos eles morreram. Mas eu sou o verdadeiro pão do céu que dá a vida ao mundo. Quando Jesus está dizendo: traz o pão e traz o peixe, tem 5 pães. Jesus está dizendo: não tem 5, tem 6. Eu sou o sexto pão do cesto. O milagre só acontece porque Jesus está no meio do cesto. Tem coisas que estão dando certo na tua vida porque Jesus está no meio do cesto. Jesus está no meio da casa. Jesus está sendo o teu sustento. Jesus está sendo o teu alimento de dia e de noite. Jesus está sendo o supridor das tuas lágrimas. Ele é o sexto pão dentro do cesto. É Ele que tem te alimentado. Jesus é o mestre. Nosso Deus, Ele é o mestre para fazer um milagre com coisas pequenas. E a Bíblia vai dizer em Juízes capítulo de número 13 que Israel está cativo há 18 anos nas mãos do rei dos Moabitas, que fez uma aliança com os habitantes de Amon e os habitantes de Amaleque, os amonitas e os amalequitas. E o curioso é que no versículo número 15, a Bíblia vai dizer que Deus levanta um libertador. Dá-se o nome dele, mas também tem uma expressão, uma palavra que está grifada na palavra. Alguém gastou papel, alguém gastou tempo, gastou tinta para dizer que Eude era canhoto. Diga-se comigo: Eude, um libertador canhoto. Ser canhoto nos dias de Eude era pejorativo. Ser canhoto nos dias de Eude era motivo de zombaria. Os judeus acreditavam que uma pessoa canhota era uma pessoa inútil. Mas foi justamente uma pessoa como essa que Deus levantou para libertar o povo. Talvez as pessoas olham para você como um dia olharam lá atrás, e muitos nessa cidade ainda olham. Alguém certo tempo até me disse: Vans, aqui não tem condições de ser pastor. Olha o tamanho dele. Em Israel também era assim. A pessoa que nascesse canhoto, os judeus acreditavam que porque Deus havia dito: eis que estarás à destra da minha direita. Direita na Bíblia era símbolo de bênção. Era a mão direita, era bênção, era o poder, era proteção. E mão esquerda na Bíblia era sinal de maldição. Quando nascia assim um canhoto, as pessoas acreditavam que aquela casa estava coberta de maldição. Quando você estuda um livro sobre costumes e tradições bíblicas, uma escritora americana chamada Doris Lemos, ela ensina que para os judeus a mão direita é uma mão inútil. Afinal de contas, a mão direita para um judeu é a mão que faz a limpeza das partes íntimas. Um judeu, quando vai sacrificar a Deus, ele faz de tudo
para erguer a mão direita mais acima do que a esquerda. Um canhoto, quando nascia na época de Eude, era assim, permeou também até nos dias de Jesus, era motivo de chacota, motivo de escárnio. Um canhoto não poderia alistar-se ao exército. Talvez você vai abrir sua Bíblia aí, vai discordar de mim, quando você pula para Juízes capítulo 20, versículo 16, que está dizendo que havia 700 homens canhotos que lançavam uma pedra com uma fonda em um fio de cabelo e não erravam. Juízes capítulo 20, versículo 16 narra isso, quando está falando de uma guerra civil, com a morte da concubina daquele levita, que outro tempo atrás eu preguei aqui. Só que um canhoto, quando nascesse, não poderia alistar-se a um exército. Um canhoto, quando nascia-se na época, era motivo de deboche. Um canhoto, na época de Eude, não poderia ocupar os maiores cargos da sociedade. Só que foi uma pessoa assim, que não tendo espaço de nada no meio do seu convívio a qual ele vivia, não tendo privilégio algum, cargo algum para exercer, Deus lhe chamou para fazer uma grande obra. E na nossa vida é assim. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, épocas em nossa família, em nossa casa, na igreja, no trabalho, as coisas ficam difíceis, o espaço não aparece, o emprego acaba, a doença chega. Por mais fiel que eu seja nos dízimos, nas ofertas, fiquei desempregado, o recurso ficou difícil. Mas são em momentos cruciais como esse que nós entendemos que Deus ainda, Ele é fiel em nossa vida. Quem acredita que Deus é fiel em sua vida, levante a mão para cima. Sempre lembre disso. O Senhor teu Deus, Ele nunca vai te abandonar. O Senhor teu Deus, Ele nunca vai te rejeitar. Ele ainda continua sendo o supridor de tu e tua casa. Acreditava-se na época de Eude que uma pessoa que nascesse canhoto, ele não serviria meramente para ser escravo. Acreditava que um canhoto teria que fazer o trabalho difícil, o trabalho braçal, o trabalho que ninguém queria fazer. E no mundo é assim. Aquilo que o mundo coloca para nós fazer, que ninguém quer fazer, aquilo que ninguém dá prestígio algum, no reino de Deus é totalmente diferente. Deus nos chama para fazer aquilo que muitos queriam fazer. Então eu creio que essa noite aqui Deus está impactando corações, porque Deus tem coisas grandes para fazer no meio da tua vida. Embora muitos não acreditem, embora muitos não deem ibope, embora muitos considerem você como nada, embora muitos considerem você como indigno, embora muitos considerem você como você fosse um morto caído, um sepulcro totalmente abandonado, desfigurado, um sepulcro abandonado. Era uma palavra ou um ditado que tinha na época de Jesus, quando se usava para sepulcro caiado, falava de hipocrisia, mas o sepulcro abandonado falava-se que não tinha mais utilidade para sepultar alguém. E tem épocas na nossa vida que a gente está pensando assim: eu não tenho mais utilidade de nada, eu não tenho mais serventia de nada, eu não tenho mais perspectiva de nada, ninguém mais acredita em mim, o casamento está ruim, tudo está dando errado. Aí vem Deus e nos escolhe, levanta alguém totalmente diferente, levanta totalmente alguém que não tinha esperança, expectativa nenhuma, e faz com que uma grande obra seja feita na minha e na tua vida. E eu aprendo algumas lições desse texto. Eu aprendo lendo esse texto. A primeira lição é que silenciosamente, de maneira que ninguém perceba, eu tenho certeza disso, que de maneira silenciosa, silenciosamente, de maneira que ninguém perceba, Deus está nos preparando. Versículo número 15, Amaury, diz assim, versículo 15: e clamaram os filhos de Israel, e o Senhor levantou, suscitou um libertador, Eude, o filho de Gera. Eu creio a primeira lição que nós aprendemos essa noite é que silenciosamente, de maneira que ninguém perceba, de maneira que ninguém esteja aplaudindo,
Deus está preparando a tua vida. Eu não vejo aqui Eude sendo a pessoa mais preparada para libertar o povo. Eu vejo o povo clamando a Deus, e Deus levantando um no meio do povo. Deus pode levantar muitos, pode, mas Deus pode levantar um também, pode. E Deus não gosta de trabalhar com muito movimento, com muita coisa, com muita popularidade. Ele gosta de trabalhar no oculto, silenciosamente, de maneira que ninguém perceba, para que a glória seja exclusivamente dele. Você lembra quando Gideão vai libertar o povo também nos seus dias? A Bíblia vai dizer que Gideão agora vai fazer aliança com Deus e vai provar a Deus, e Deus prova que ele é escolhido de Deus. O orvalho cai sobre a lã, depois ele muda a orientação, e Deus também cumpre da mesma forma. A lã fica seca, o orvalho cai, e vice-versa. Você sabe da história. E vai dizer que Deus manda muitos homens para estar com ele. Deus brada dizendo: Gideão, tem muita gente, despede o povo. Diz que muitos foram embora. Depois, ainda com muitos, diz que Deus brada no coração de Gideão, dizendo: Gideão, tem muita gente. Diz que mesmo assim Gideão obedece. Diz que depois de um tempo Gideão tem 300 homens, 301 com ele. E diz que Deus diz assim: Gideão, é com esses 300 que eu vou te dar a vitória. Deus não precisa de muito para fazer milagre. Deus só precisa de um coração obediente, propício, e que tenha o desejo de obedecer a Deus. Embora você não entenda o que Deus está fazendo, você vai dizer: Deus, eu te obedeço. Pode mover as águas, pode transformar a água em vinho, pode retirar, pode acertar daqui, pode mudar as coisas de lugar. Deus só espera um coração propício e obediente para a vontade de Deus. E quando Deus vai lhe dar orientação, dizendo: Gideão, eu vou provar que eu sou contigo. Diz que no meio da madrugada ele está com seu servo Purá, e diz que ele diz assim: vai até a tenda dos midianitas, que lá tu vai entender que eu sou contigo, que eu já dei os midianitas em tua mão, Gideão. Diz que Gideão desce as montanhas. Se eu não me engano, acho que é Tezel Roosevelt que diz que havia 160 mil soldados no arraial dos midianitas, e ele tem 300 homens. Quando ele vai descer agora até o arraial dos midianitas, diz que ele vai até a tenda principal do acampamento do exército. E diz que tem 2 homens conversando dentro da tenda assim. Um diz para o outro: olha, eu tive um sonho a noite passada, em que um pão grande, um pão de cevada, um pão de cevada rodava no meio do arraial, vinha rolando e derrubava essa tenda aqui que nós estamos, e a tenda virava de cabeça, de ponta para cima, as pernas ficavam para cima. Aí diz que o outro homem diz assim: essa é a espada de Gideão, o filho de Joás, que vai vir sobre os midianitas. E o detalhe que Gideão entende na hora, quando ele volta com o Purá correndo, dizendo: vai até os homens e diz ao povo que certamente Deus já entregou esse exército em nossas mãos. Por que ele entende tudo isso? Quando ele ouve dentro da tenda 2 homens conversando, dizendo: eu vi um pão de cevada, eu vi um pão de cevada rolando, vindo em sentido essa tenda, e derrubava a tenda. Aí o outro diz: é a espada de Gideão. Ele entende logo o que a cevada nos dias de Gideão. Ele malhava trigo no lagar, o lugar onde se pisava o vinho, mocho, no hebraico mocho. Quando se malhava o trigo, ele sabia, era para se fazer o pão. Cevada não era a principal das especiarias para fazer pão. Cevada fazia-se bebida forte. Só se fazia pão com cevada quando não tinha o trigo. E o pão de cevada era o pão de baixa qualidade. O pão de cevada era tido como pejorativo. Ninguém queria o pão de cevada. Só comia esse pão de cevada quando não tinha o pão de trigo. Sabe o que Gideão entende? Eu sou esse pão de cevada. Eu sou esse pão de cevada que ninguém dava nada por ele. Eu sou esse pão de cevada, o menor da tribo da casa de meu pai. Eu sou o menor que ninguém acreditava. Eu sou o pão de cevada que ninguém dava valor. Eu sou o pão de cevada que ninguém valorizava. Agora eu entendo que Deus é na minha vida. Eu creio que nesses dias Deus vai se revelar a você de maneira espiritual. E quem
Quem é espiritual vai entender a procedência de Deus. Quem é espiritual vai entender o agir de Deus. Mas quem é carnal não vai entender o que Deus está fazendo. Mas quem é espiritual vai ver que Deus está trabalhando e fazendo no oculto, no silêncio, de maneira que ninguém perceba. Ele é mestre para pegar o pão de cevada e usar como melhor ainda do que o pão do trigo. Só Ele pega aquilo que não tem valor e Ele se torna mais do que precioso, nos dando um lugar no meio dos príncipes. Só Deus faz isso. Eu aprendo com esse texto que Deus sabe trabalhar de maneira silenciosa, de maneira que ninguém perceba. Você já ouviu falar aquela frase bem conhecida no Brasil: ninguém quer cavar o poço comigo, mas todo mundo quer beber da água do meu poço. Deus é mestre em trabalhar de maneira silenciosa, que ninguém perceba. Quando eu falo de poço, eu me lembro de Jacó. Ninguém quer cavar o poço comigo, mas todos têm a necessidade de beber água. Para se cavar um poço nos dias de Isaac, que não tinha ferramentas que temos hoje, hoje se cava um poço artesiano em poucas 3, 4 horas. Mas nos dias de Isaac, nos dias de Jacó, não se cavava poço facilmente. Era difícil cavar um poço. Levava meses para cavar um poço e jorrar água. Mas quando a água jorrava, todo mundo dizia: eu ajudei Jacó a cavar o poço. Coloca a mão no seu peito agora. Isso aqui é para você, é particular. Eu sei o quanto você tem cavado. Eu sei o quanto você tem lutado. Eu sei o quanto você tem perseverado, lutado para fazer o que é bom, o que é correto. Mas a água que vai jorrar do seu poço, a água que vai jorrar de você, vai jorrar de dentro para fora. Vai sobrar a água que vai jorrar, que vai encher você. Você vai também matar a sede dos outros, embora eles não tenham te ajudado a cavar. Você também vai abençoar os outros. Deus vai te encher com uma fonte inesgotável. Deus vai fazer jorrar água do teu poço. Deus vai fazer jorrar água da tua vida. Deus vai te encher de uma água que você nunca bebeu. Deus vai te encher como nunca encheu antes. E você não vai ser um crente egoísta, não vai dizer: eu não vou ajudar porque ninguém me ajudou. Você não vai cantar aqueles hinos miseráveis, hinos desgraçados que ensina quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Você não vai cantar esses hinos. Você vai dizer que você vai louvar a Deus e vai dizer: o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. E você vai cantar como Miriam cantou: só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. E o que vai jorrar de você não é só para você. O que Deus vai encher você não é só para você. Eu sei que tem gente que não acredita em você. Eu sei que talvez até teu marido não acredita no teu sonho. Talvez até teus pais, filhos não acreditam no teu projeto. Mas Deus vai te encher. Deus vai abastecer teu coração. O teu vento será cheio e jorrará para a vida eterna. Você vai matar a sede daqueles que são sedentos. Você lembra quando Jesus está em João capítulo número 4? Ele manda os discípulos comprar comida, ele não está nem com fome. Aí ele diz: é só que se encontrar com a mulher e dizer assim: ô mulher, dá-me um pouco de água. É o dia que a fonte teve sede. Aí a mulher diz: não posso dar água não, porque nós somos judeus, tu sabe. Nós vivemos aí brigados, fazia 1000 anos, quando Salomão tinha morrido, Jesus veio, João 4, está com 1000 anos depois da separação. Talvez a mulher está dizendo: está com 1000 anos que nós não dialogamos por causa do Monte Gerizim. Eu não posso te dar água. Aí Jesus está dizendo: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria e eu te daria, e tu nunca mais
era 12 horas, João 4. Tu nunca mais teria que vir ao meio-dia, 45 graus, Samaria, ter que buscar água do poço. Olha para esse irmão que está do lado e pergunta para ele: tu quer o poço ou tu quer a fonte? Essa noite o Senhor nos oferece o poço. Essa noite eu sei que você está cavando, você está lutando, você está perseverando. Eu estou perseverando, minha casa está perseverando. A pandemia veio aí, eu fiquei desanimado pra caramba, como você ficou. Mas chega disso, acaba com isso, enterra esse negócio, quebra esse dilema. É tempo novo, Deus está enchendo o poço. Tem pessoas aqui que estão mais cheias do que eu, e eu fico feliz. Essa semana no culto da terça, uma irmã chegou para mim e orou por mim, dizendo: pastor, eu estou cheia de Deus, eu quero orar pela tua vida. Eu disse: ô glória, eu não tenho obrigação de orar por você ser cheio, mas eu creio que o Espírito Santo, a fonte inesgotável, a fonte de água viva, ele está enchendo você nos dias de hoje. Receba da fonte da água da vida, receba do poço, receba da água. Seja cheio aqui essa noite, receba, seja cheio aqui essa noite. Ele abandona o poço, receba da fonte. A fonte é o que abastece o poço. O poço só existe por causa da fonte. Se você é cheio é por causa da fonte. Jeremias vai dizer para a nação de Judá, Deus falando pela boca de Jeremias: o meu povo fez duas maldades: esqueceram de mim, me abandonaram, e trouxeram para si cisternas rotas, cisternas rachadas, que não guardam água. O que você tem trazido para a tua vida dizendo: tá bom, eu estou cheio, eu estou bênção, é vitória, ninguém sabe da minha vida, eu oro, eu busco, ninguém está aqui metendo-se em sua vida. Mas você sabe se a cisterna é rota, você sabe se a cisterna é rachada. Eu te aconselho essa noite quebrar a cisterna e mergulhar na fonte. A fonte é inesgotável, mas o poço seca. João 4 mesmo diz, Flávio José, Eusébio de Cesareia, Norman Tesel Roosevelt diz isso, que o poço tem 37 metros de fundura e todo dia dá 4,5 metros de água. Jacó cavou 37 metros de fundura, Marcos, mas todo dia dava 4,5 metros de água. E todo mundo ia tirar e beber água do poço. Quando alguém tirava, não passava, não diminuía a água, era 4,5 metros de água. Jesus está ensinando na fonte que jorra de baixo, porque às vezes a gente espera que tudo Deus faça de cima, e às vezes Deus está querendo nos abençoar vindo da parte de baixo. Só quem tem condições e quem acredita que pode descer só mais um pouquinho, a fonte não vai secar para você, vai ter água no poço. E tu vai dizer: mas poderia ter 37 metros, tá tão pouco. Deus sabe a medida que cada um precisa para ser cheio da água da fonte. Se for 35, se for 30, se for 29, se for 28, se for 10, eu me soberbeço, eu me exalto e me perco. Mas Deus está dizendo: é 4,5 metros para depender de mim. É 4,5 metros, não vai faltar água no poço. Deus nos dá o suficiente para saber que eu e você dependemos dele. Deus sabe a intenção do meu coração, e Deus sabe a intenção também do teu. Receba a água da fonte essa noite, e você vai quebrar a cisterna e vai abandonar o poço. Deus sabe trabalhar de maneira silenciosa, de maneira pacata, de maneira que ninguém perceba, de maneira oculta e escondida. Segunda lição que eu aprendo no texto de Eude é que não existe classe social que possa impedir o projeto de Deus na tua vida. Diga-se comigo: não tem nada que possa impedir a vontade de Deus em minha vida. Versículo número 15: e clamaram os filhos de Israel ao Senhor, e Deus levantou, suscitou um libertador, Eude, o filho de Gera, da tribo de Benjamim ou Benjamita. Detalhe: Gera
era uma das menores famílias da tribo de Benjamim. Eu estou dizendo aqui para você que para Deus não existe classe social, não existe problema, não existe bairro, não existe localidade, não existe família, não existe maldições hereditárias, não existe nada, não existe palavra de maldição, não existe trabalho de macumbaria, feitiçaria, não existe nada disso. O que os teus avós, tataravós, bisavós fizeram lá atrás, no reino de Deus, Deus não escolhe, Deus não classifica classe social. Não tem nada que possa impedir o projeto de Deus na minha e na tua vida. A família de Eude, ele era filho de Gera, uma das menores famílias da tribo de Benjamim, uma pequena casa, mas foi lá que foi lá que Deus achou Eude. Foi na pequena família, na pequena casa, na casa mais pobre, na casa que as pessoas olhavam dizendo: tem canhoto lá dentro, tem defeito lá dentro, tem problema lá dentro, tá tudo acabado lá dentro. É filho de Gera, vai ser igual a ele, não vai prestar para nada, não vai servir em nada, não vai casar, vai morrer, não vai perseverar. A menor família da tribo de Benjamim era a família de Gera, mas Deus colocou os olhos da casa de Gera, e Deus disse: eu achei Eude e vou levantar para libertar o meu povo. Só quem já entendeu o que Deus está fazendo nos bastidores do mundo espiritual é procurando os menores, é procurando os pejorativos, é procurando os que não são, é procurando aqueles que não eram, mas que Deus vai exaltar, e Deus vai fazer cumprir algo tão grande, que aqueles que te conheceram vão dizer: meu Deus, eu sei quem é o pai dele, eu sei que ele é canhoto, eu sei que ele tem defeito, eu sei que ele é benjamita. Como é que pode? Você vai dizer: é porque Deus me achou no meio da minha casa, é porque Deus escolheu a minha casa, é porque Deus escolheu a minha vida. Ei, meu irmão, pelo amor de Deus, eu estou sem ar. Comece a abrir a boca, faz barulho de aleluia, dá grito de glória a Deus, porque ele vai te achar no meio da tua casa. A casa mais simples, Deus está dizendo: eu achei Eude, eu achei Eude no meio da casa. Eu me lembro que antes de eu conhecer a Cristo, criado um lar muito difícil, com muitas dificuldades, talvez como o seu. Eu no mundo ainda, namorando com a Josi, tinha vindo de São Paulo, dormia lá na minha mãe, no meu pai. Eu no mundo das drogas, meu irmão mais velho também. E eu dizia: meu Deus, será que essa maldição vai continuar na minha vida, na minha família? E um dia eu me lembro que eu ainda meio bêbado, sentado no meu quarto, me balançando na rede, com um calor terrível. Eu tinha tomado 2 banhos. O Espírito Santo invadiu, acredito, hoje eu sei que é o Espírito Santo, naquela época eu não entendia. Invadiu um quarto e eu comecei a chorar copiosamente. Eu fiz uma das orações mais bonitas da minha vida. E depois que eu orei, fiquei lúcido, fiquei bom mesmo. Não sentia mais sensação de bebida, de droga. Nessa noite eu sonhei, alguém me dizendo a voz, eu não vi o rosto, dizendo: é isso que eu quero fazer em tua vida. Eu quero dizer que tem maldições que serão quebradas de tua vida aqui essa noite. É noite que Deus vai acertar a tua casa, que você vai dizer: Senhor, me usa, eu sou canhoto. Tem uns hereges, uns estudos aí meu doido, que diz que Eude era até deficiente do braço. Misericórdia. Não importa o defeito que você tem, Deus não comunga com o seu pecado, Deus não comunga com o meu. Mas Deus te ama assim como você é, com seus defeitos. Deus amou a mim assim, com os meus defeitos. Ele está nos preparando para uma grande obra. Ele está nos preparando para uma grande missão.
Eu aprendo nesse texto que todos nós somos iguais. Mas até as nossas diferenças, Amaury, irmão Levi e Alice Levi, pode nos dar a vitória no meio da guerra. Diga para essa pessoa que está ao teu lado, se for tua mulher, teu esposo, se for só o irmão do lado, diga assim, diga para ele: eu não concordo com tudo que tu concorda. Não é verdade isso? Eu prego aqui, mas muito não concordo com o que eu prego. Eu aprendo a terceira lição: que todos nós somos diferentes, que todos nós somos iguais, e todos nós temos diferenças que podem nos dar a vitória no meio da guerra. Todos nós somos iguais se tratando de pecado. Somos pecadores com ideias diferentes, mas as minhas diferenças, as minhas particularidades podem nos dar a vitória no meio da guerra. Onde é que está isso, pastor? Versículo 15. Eude, um homem que era canhoto. Ser canhoto na Bíblia, na época de Eude, era tido como uma pessoa totalmente inepta para executar o trabalho que ele executou. Eu estou dizendo para você que no reino de Deus, até as minhas diferenças, até os meus defeitos e os seus defeitos, Deus pode favorecer a nossa vida no meio da luta. Você não pode se orgulhar dos seus defeitos. Reconheça: eu reconheço os meus. A pessoa que mais sabe dos meus defeitos é Deus e a Josi. Eu conheço os defeitos dela e Deus também o conhece. Mas quando se trata de Deus agir em nossa vida, até os teus defeitos, as tuas diferenças, Deus pode usar para nos beneficiar no meio da guerra. Detalhe, Deus, eu não estou falando aqui de pecado. Defeito é uma coisa, pecado é outra. Eude era canhoto. Talvez você olhe para você como alguém já me procurou, não vou dizer o nome dele. Meu ex-patrão em uma empresa lá em Canindé, que também tem aqui em Chorozinho, ele era gaúcho, tinha um zóio desse tamanho, me disse, baixinho: eu não cheguei nos lugares ainda mais difíceis nessa vida, melhores nessa vida, que são difíceis para mim, porque eu sou negro. E ele dizia, não vou dizer o nome, Rezende, sobrenome. Ele dizia: não tem coisa pior do que você nascer gaúcho e nascer negro. Defeito. E às vezes a gente nasce numa família que a família tem problema. O pai é assim, a mãe é assim. Tem o irmão que tem uma opção sexual diferente. Tem uma irmã de sangue que tem uma opção sexual diferente. Tem um avô que foi isso, uma avó que foi isso. E a gente usa isso como base para continuar no mesmo erro. Eu quero dizer que a família que você tem, com os defeitos que você tem, por mais defeito que a tua casa tenha, por mais defeito que teu pai tem, Deus pode usar a tua família para nos dar a vitória no tempo da luta. Deus me achou numa casa cheia de defeitos, eu ainda tenho defeitos. Você não pode se conformar com o que você está vivendo, você não pode se conformar com a família que tem. Você não pode se conformar na situação que está vivendo. Tem gente que bate no peito: ah, pastor, eu sou assim mesmo, comigo é assim, se der uma eu dou duas, se vier para cima eu não abro. Só se tu tá ligado. Tá ligado o que, irmão? Deixa eu perguntar uma coisa para tu. Tu tá ligado em que Deus quer fazer na tua vida? Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, o meu linguajar era na gíria. Cheguei na igreja com o braço meio assim, rebolando aquele negócio todo. Tinha um diácono lá que chegava para mim e dizia: ei, bichinho, o que é que tu tá abanando tanto? Diz: não sei o que, Jesus, pá, tá ligado? E a gente tá na igreja, irmão. Não tem nada a ver com como você anda. Mas a gente pensa que
que como eu era lá atrás, lá no mundo, as amizades que eu tinha lá atrás, eu também vou ter os meus amigos aqui dentro. E quando a gente aceita Jesus de verdade, Deus coloca pessoas diferentes na nossa vida, para a gente entender que a gente precisa melhorar, para a gente entender que a gente não estava certo, que a vida que a gente vivia era errado. E talvez você não goste de muitas pessoas aqui, mas são as pessoas que Deus colocou na tua vida para você entender que você não é certo, que você não estava certo. Deus coloca pessoas especiais em nossa vida, não para nos vergonhar, mas para nos exaltar no tempo dele, e para Deus nos tornar pessoas melhores, pessoas com caráteres restaurados. E a gente quer viver uma vida de devassa. A gente quer estar domingo no culto, segunda lá, terça tem culto, quarta eu estou lá, quinta tem casa de bênção, sexta não sei se eu venho para o culto ou vou para lá. Quando dá certo eu venho um culto. Quando eu brigo com a mulher eu venho um culto. Quando eu adoeço eu venho um culto. Quando eu fico desempregado eu venho um culto. Deus coloca as pessoas difíceis e diferentes em nossa vida, pessoas com defeito, para nos dar a vitória no meio da guerra. Quantos não já saem daqui dizendo: eu saio lá da Betel porque fulano tem defeito? Deus coloca pessoas com defeitos e diferenças do nosso lado, para que você que tem defeito olhar para o defeito do Amauri, para o defeito do Dimas, para o defeito do Max, para o defeito do Vanges, para o defeito do Josimar, para o defeito do Sérgio, para o defeito de fulano, Beltrano, para você dizer assim: ó, eu vou ajudar ele e você melhor do que ele. Porque melhor do que viver apontando, irmão, é nós sermos melhor do que aquele que tem defeito. Terceira lição: nós somos todos iguais, mas nas minhas diferenças, nas minhas fragilidades, nos meus defeitos, Deus pode nos dar a vitória no meio da guerra. Fica de pé com a Bíblia aberta na mão. Alisson, por favor, vem para cá. Malice, Mauri, Beto. A quarta lição que nós aprendemos, a quarta lição está no versículo 16. Eu aprendo lendo a história de Eude, irmãos, que Deus nos dá a vitória. Diga comigo: meu Deus me dá a vitória, mas eu preciso lutar para conquistar. Dê glória a Deus. Ah, pastor, Deus vai me dar. Vai, mas vamos lutar para conquistar. O nosso Deus nos dá a vitória, mas eu preciso lutar para conquistar aquilo que Deus me prometeu. Versículo 16 diz assim, ó: e Eude fez para si um punhal de 2 gumes, com pouco mais de meio metro. E Eude fez para si um punhal de 2 gumes. Eude não fez um punhal para ninguém. Eude não forjou o punhal e disse: está aqui, Leandrinho, o punhal. Eude não foi no ferreiro e fez um punhal e disse assim: está aqui, irmão Francisco, o punhal. Ele fez para si e foi em busca da libertação do seu povo, foi em busca da libertação da sua casa. Eu aprendo, irmão, que tudo aquilo que Deus me promete ainda tem que ser conquistado. Eu aprendo que tudo aquilo que Deus me prometeu ainda precisa com que eu vá à luta. Nós que somos pentecostais, irmãos, acreditamos em muita profecia, em muita coisa, e Deus promete as coisas, a gente fica: oh, mas não aconteceu, Deus não fez aquilo tudo, Deus me falou que ia fazer. Não é bem assim. Tudo que Deus nos promete, eu e você precisamos sair à luta para conquistar. Tem gente que quer crescer ministerialmente, mas não se esforça para orar, não se esforça para ler Bíblia, não se esforça na oração. Tem gente que quer ter um bom emprego, mas não estuda, não faz a faculdade. Pastor, eu sou pobre, pastor, para os jovens aqui, eu sou pobre, não tenho condições de pagar uma faculdade. Faz o Enem, cara.
Moça, faz o Enem. Jovens, pelo amor de Deus, o mundo está afunilando, o mundo está ficando mais difícil para se viver. Quantas pessoas não ligam às vezes para casa e pastor, eu quero... Qual é o dia que o senhor deixa a gente trazer uma palavra, a gente pregar aí? Quando você vai olhar a vida do camarada, eu peço até perdão os irmãos aqui, eu sei que está gravando, está ao vivo. Mas semana passada subiu um moço aqui para tocar. Eu não sabia da condição de vida dele. Quando o rapaz chegou aqui, eu disse a Josi, eu vou arrumar uma briga com ele agora. Ele não toca aqui. E a Josi chegou e disse, calma, tu vai pregar, tu vai arrumar briga aí. E eu fiquei muito angustiado. Camarada junto, abandonou a mulher, ele vive junto dentro da igreja. E o pastor dele mais safado do que ele. Eu disse para ele, cara, tu nunca mais sobe lá, só se tu casar um dia. Sabe, às vezes na nossa vida a gente está querendo louvar, tocar. Está aqui o Alisson, ele pode escutar isso. Está aqui a esposa dele. Homem e mulher de Deus, eu conheço a procedência deles. Mas a gente está querendo ser mulher de Deus, homem de Deus, ser usado por Deus, mas a gente não vive uma vida de Deus. E existe uma maldição nessa cidade que se chama Chorozinho. E Deus nos chamou para nós quebrarmos essa maldição. Deus nos escolheu, irmãos, com um punhal na mão. Deus colocou um punhal. Levante a Bíblia para cima, levante. Na mão esquerda. Na mão esquerda. Deus nos levantou nessa cidade com esse punhal na mão, para quebrar essa maldição de que o errado é certo e que o certo virou errado. Deus nos levantou nessa cidade para quebrar essa maldição. E a principal responsabilidade, eu vou dizer, é do pastor, é dos pastores. Eu me coloco no meu. São dos pastores que comungam com as coisas erradas. E no dia que vocês souberem das minhas coisas erradas, ligue para o pastor Valtinho, diga, o Dimas está desviado, o Dimas está comungando com as coisas erradas. Mas eu creio que Deus nos levantou nessa cidade com esse punhal na mão. Pessoas totalmente improváveis. Pessoas no meio de um cajueiro onde as pessoas mangavam, é pastor de muriçoca, é pastor de cururu, só tem cururu e muriçoca, vamos. Ah, tem um ovelho lá que só serve para matar cobra, que era o Josmar. Mas Deus nos levantou com esse punhal na mão para quebrar essa maldição nessa cidade. Eu creio que você é um eude de Deus. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, que Deus levantou no meio da tua família, no meio da tua casa, para fazer a diferença no tempo de agora. Fecha os teus olhos, coloca a mão no peito. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos ficar espiritualmente ligados só um pouquinho. Fecha os teus olhos. Louva com a gente essa canção. Te encontrar foi tão bom. Eu não tinha paz nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver. Te encontrar
Santo, Senhor, de cada um de nós. A fonte de água viva. Só em ti temos palavras de vida eterna, Senhor. Para quem iremos nós, Senhor? Só ti tem palavra de vida eterna. Tu és o pão vivo que desceu do céu e deu a vida ao mundo. Jesus, ó Deus, o Espírito Santo, que o Senhor derrame, Senhor, sobre nós, Pai. Teu convencimento que não existe ninguém tão bom que não possa ser melhorado, que não existe, Senhor, aquilo que é perfeito que não possa ser trabalhado por ti. Tem alguém essa noite aqui que quer aceitar Jesus, que quer se reconciliar com Ele? Tem alguém essa noite aqui para se reconciliar com Cristo? Venha, Jesus te ama, tem uma obra em tua vida, venha. Venha, eu vou terminar para nós irmos para casa, não perca tempo. Se você quer se render a Jesus, vem agora. Me tirou jardim. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Sua bondade colocou jardim. Se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer
Obrigado, Dona Leuzinha. Eles vão embora amanhã. Suba aqui para orar pelo senhor, pela senhora. Eu quero conhecer Jesus. Obrigado por tudo que o senhor fez por nós naquela vez que a gente foi lá na sua casa, tá bom? Fiquei muito honrado. Eu fui na casa de vocês, Josmar, Silva, Mauri, minha esposa, Alisson, Levi, a Gabi, Levi, a Dani. Muito obrigado. E Deus tem um propósito lindo naquele lugar, naquela cidade, na vida de vocês. E eu creio que vocês terem vindo aqui é um marco na vida da família de vocês, naquela igreja. E Deus vai usar a sua vida, senhorinha. Deus vai usar a vida da senhora ainda mais, Dona Leuzinha. Em nome de Jesus. Vamos orar pelos nossos irmãos. Estenda as mãos para cá. Deus, eu quero, Pai, que o Senhor abençoe esse homem, que o Senhor abençoe essa mulher. Que o Senhor derrame, Senhor, sobre a vida deles aquilo que falta. Na minha falta um bocado de coisa, na deles também falta. De todo mundo falta. Mas que o Senhor derrame, Senhor, o óleo precioso, o mesmo óleo que descia sobre a barba de Arão. Abençoa esse casal, abençoa, Senhor, essa família. Que haja o teu fogo na vida deles. Que haja, Senhor, um sentimento novo. Que seja um tempo, Senhor, onde as engrenagens começam a se mover em favor do teu Espírito naquele lugar. Abençoa, Senhor, a vida do meu amigo, do meu irmão Ari e da Dona Leuzinha, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ele vai voltar para nos buscar. Para dançar. Eleva a fonte para a tua casa. Receba a água da fonte. Abandona o poço. Receba a fonte. Receba a fonte. Cheira barabacandaraba, cheira bacandarabia. Pura barabacandaraba, cheira bacandarabia. Te esperamos para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sopa a noiva, sopa a noiva apaixonada. Te esperamos.
saltando sobre os montes. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Solta a noiva apaixonada, te esperamos para dançar. Aplauda Jesus. Aleluia. Deus, aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo do Senhor. E se você crê como eu creio, diga assim comigo, ó. Amém. Tem um lanche aí na saída. Abençoa o nosso lanche na sua direita. Tem um lanche abençoado na sua saída aqui na direita da igreja. Abençoa nossa cantina em nome de Jesus Cristo.